força de fechamento. O que seria a força de fechamento? É a força necessária para segurar o molde fechado durante a injeção. Então, eu tenho que colocar uma força na máquina aqui para não abrir o molde quando eu tiver o quê? Injetando o material. Essa força ela tem que ser maior do que a pressão de injeção, senão o molde abre. E qual o problema que a gente vai ter na peça? Rebarba. Né? Então, por exemplo, você tem que colocar o molde certo na máquina certa. Se eu não souber a área da minha peça, eu não souber fazer um cálculo de força de fechamento, eu vou colocar numa máquina de menor porte, aí eu vou usar uma pressão alta para encher a peça, a máquina não tem força para segurar, vai o quê? Dá rebarba na peça. Então, a gente tem que entender, saber fazer certos cálculos, né? Para a gente conseguir determinar a força de fechamento adequada na máquina. Tem muitos casos que o cara coloca um molde pequeno numa máquina grande, não tem noção do que é uma força de uma máquina, ele acaba esmagando o molde, usando toda a força de fechamento daquela máquina. Quando vai chegar numa máquina menor, aí eu quero ver o cara tirar a rebarba. Não vai ter ninguém que vai conseguir tirar a rebarba. Aí o cara fala, esse molde trabalhava bem aqui, quando a gente colocou na máquina maior, agora ele só trabalha na máquina maior, porque quando eu coloco nessa máquina, não dá mais para tirar rebarba. Lógico, é tanta força na máquina que ele esmagou o molde, né? Porque não soube controlar essa força de fechamento, que aí ele não vai conseguir mais tirar a rebarba da peça. Tranquilo aí, pessoal? Aí teve uma outra enquete, né? Que a gente falou de os problemas recorrentes das empresas. Olha lá, ó. A maioria falou que é problema de perda de pressão, de vazamento de óleo, né? Porque aquece muito óleo. É lógico, o cara não faz manutenção preventiva. O cara não sabe regular uma proteção de molde, ó. Por que o molde quebra uma gaveta, amassa o molde? Porque o cara não sabe regular uma proteção de molde. Por que acontece vazamento entre bico e bucha? Porque o cara não sabe quais são as causas de vazamento entre o bico e a bucha. Então, vamos ver esses detalhes aqui, ó. Quando eu falo de proteção de molde, eu tenho que analisar o ciclo de moldagem, e é nessa fase que a gente entra em proteção de molde. Então, para me regular uma proteção de molde, eu tenho que ter 5 passos, né? Então, ele tem que entender o que é início de proteção do molde, pressão de proteção do molde, velocidade de proteção de molde, a regulagem do final de proteção de molde, até um tempo de proteção de molde. Se eu seguir as fases... Professor, você está me ouvindo? Pode falar. A gente teve um problema com muita pressão de fechamento de molde. E acabou quebrando o braço que segura o molde. Acabou quebrando o quê? Máquina antiga, que é aquele braço que segura o molde. Você fala as colunas ou o molde? A coluna da máquina, ok. Isso, a coluna quebrou. Eu fui trabalhar uma noite e eu estava olhando ela e vi que ela estava forçando muito. Quando ela forçava, e parece que uma parte de trás dela levantava. Aí eu abaixei a altura de molde. Aí ela trabalhou um pouco, porque essas máquinas mais antigas, a altura de molde dela é feita manual. Sim, a gente tem que saber regular uma máquina antiga e uma máquina moderna, né? Isso, a altura da Etian, que eu trabalho, ela é automática. A gente só bota automático e a maioria dos que trabalham comigo não sabe fazer a altura de molde automática. Aí eu fiz a altura de molde manual, porque essas máquinas mais antigas é manual. Mas mesmo ela sendo manual, você tem como saber a força de fechamento que você vai colocar em cima do molde, tá? A gente ensina no curso alguns cálculos, né? Por exemplo, mesmo ela sendo... A única máquina que não dá para você saber a força que você vai colocar nela é a mula manca. A mula manca não dá para você saber, mas todas as outras máquinas que têm pressão de fechamento, que você regula a altura do molde, você tem como saber a força que você vai colocar em cima do molde, entendeu? Pois é, professor. Assim, eu cheguei lá, ela estava tipo dando um cavalo de pau. Quando ela fechava, ela pulava um pouco atrás.
Aí eu fui, abaixei a altura de molde, aí ela fechava, mesmo assim ela dava um baque. Aí eu diminuí o máximo que eu pude. Aí ela trabalhou a noite todinha. E quando o outro turno chegou de manhã, trabalhou meio-dia, quebrou. Aí ela tá parada A lá, que coluna, a fábrica não a coluna e fabrica essa máquina a lá, coluna e a não rosca fabrica da mais. máquina. Essa Sim. máquina lá, ela tá perdida, porque não tem peça para comprar. Por exemplo, ó, essa imagem, isso é comum para vocês aí, ó, vazamento de material entre o bico e o molde? Olha quanto a empresa ela perde de dinheiro quando acontece um negócio desse. Ó. Por quê? Descuido do operador, ele não sabe que existe um bico em grau que está diferente do grau da bucha, o bico fora de centro, pouca pressão do bico, problema de manutenção quando dá vazamento de óleo ali no pistão hidráulico, enfim. A empresa, por falta de conhecimento de um preparador de máquina, de um mecânico de manutenção, vai ter sérios prejuízos. Aqui vai perder resistência, perder termopar, vai perder um monte de pertences da máquina aí, que é só prejuízo. Fora quantas horas que essa máquina vai ficar parada para tirar essa borra de material que está aqui, ó, que foi criada aqui durante horas ou durante dias, aí, ó, dependendo do vazamento. Então, são esses tipos de coisa que a gente apresenta no curso, que se você aprender, você aplicar na empresa, você vai começar a se destacar e fazer a diferença na empresa. Quando eu falo lá em perda de pressão de máquina, a gente trabalha muito aqui, ó, sistema hidráulico e sistema de refrigeração. Então, o mecânico de manutenção tem que saber fazer manutenções preventivas e corretivas na máquina, com relação ao trocador de calor, ao óleo, as especificações do óleo, tem que conhecer todo um sistema hidráulico, isso tudo também é ensinado no curso, para ele poder fazer as manutenções preventivas que a gente fala bastante no curso, tá? Porque senão o óleo da injetora começa a esquentar muito, começa a perder pressão, começa a dar vazamento, porque começa a atacar as vedações, anel-óleo, gachetas, retentores da máquina, e aí a máquina começa a dar problema e quem sofre é o regulador de máquina. Se você conhece todos esses detalhes, você tem como lá na empresa e falar, ó, não tem condições, a gente tem que fazer uma manutenção aqui no trocador de calor, nunca foi feito, está dando vazamento, vamos começar a tirar os vazamentos que eu não vou perder pressão na máquina e aí eu não vou ter problema na peça. Então, são coisas que você tem que abrir o olho do funcionamento da máquina para poder ter essa condição de solucionar problemas, né? E aí, a última coisa lá, entupimento de material, né? Na zona de alimentação aqui, ó. Lembra que eu falei que os gases podem ir para a peça? Então, eu tenho como regular as temperaturas, e essas temperaturas da zona de alimentação, de classificação e de dosagem, elas têm que ser diferentes aqui, ó. Porque se eu coloco a temperatura tudo igual, eu corro esse risco, ou de empelotar material aqui, ó, ou de jogar gases no material e isso aí para dentro da cavidade do molde. Então, por exemplo, ó, a gente falou aí de entupimento na zona de alimentação. Então, por que entope o material aqui, ó, cria aquelas pelotas? Ou porque o cara não está usando a temperatura correta aqui, ele tem que entender como é que tem que ser essa temperatura aqui, ou porque a refrigeração aqui da zona de alimentação não está funcionando. Aí criam aquelas pelotas, aí o cara vai enfiar a chave de fenda, até mesmo acidentes que ocorrem quando o cara enfia o dedão aqui e a rosca pega o dedo do cara. O material moidão, ele atrapalha bastante na queda, descendo o material aqui do funil, né? Ele atrapalha bastante, mas não é o material moidão que vai empelotar o material aqui, tá? Aí é questão de temperatura inadequada aqui na zona de alimentação ou porque não está passando refrigeração aqui na entrada de material. Bom, pessoal, eu acho que eu trabalhei em cima das enquetes, né, para vocês verem aí os problemas que ocorrem aí com quem trabalha com máquinas injetoras, com a matéria-prima, com os moldes, né? Então, isso não é um problema só de injetora, é um problema de sopradora para quem trabalha com sopro convencional, com sopro de PET, com termoformagem, com rotomoldagem. Existe uma infinidade de processos de plástico.
extrusão e tudo mais. Então, eu finalizo aqui aquelas enquetes que a gente viu, né? E vou falar um pouquinho do curso, o curso que chama-se Tecnologias do Processo de Injeção. Ele tem uma carga horária de 30 horas, então, tudo isso aí que a gente falou, né? Uma pincelada, um pouquinho do que a gente falou, ele é dado em 30 horas, que dá 12 dias, né? Então, são 12 dias de curso, tem certificado, tá? Então, os certificados, eles são digitais, eles vão para vocês, depois que concluir o curso, por e-mail ou pelo WhatsApp, e vocês vão imprimir o certificado, ele frente e verso, tá? Todo o material didático, todas as apostilas, elas são entregues de maneira digital num grupo de WhatsApp. Então, vocês viram o grupo que a gente formou, esse grupo vai ser desfeito, e aí só vamos formar o grupo de quem realmente fizer o curso. Então, nesse grupo de Professor, WhatsApp... Oi, pois não. eu também me interessei bastante. Eu acho que provavelmente aí eu vou estar com vocês aí de primeira aí. Espera um pouquinho que eu ainda vou falar da promoção, hein? Espera aí que eu vou falar da promoção. Ah, aí sim, então vamos esperar, vamos esperar. Então, espera aí, ó. A gente vai formar um grupo de WhatsApp, aí todas as apostilas vão ser enviadas pelo WhatsApp, um total de umas 10 apostilas, né? Elas vão sendo enviadas pelo WhatsApp, vocês vão poder imprimir elas coloridas, o preto e branco da casa de vocês, vão poder salvar esse material, tá? Deixo aqui os meus agradecimentos, né? Vocês têm aí o WhatsApp da escola, quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas por lá, a gente fiquem à vontade, né? Então, agradeço aí a paciência de vocês, o comparecimento, né? A colaboração de vocês participarem da aula, e os nossos cursos online, eles são todos assim, tá? Não importa o professor, sempre o pessoal participando da aula, fazendo pergunta, tirando dúvida na hora, a gente passa bastante vídeo, slides, peças demonstrativas, peças com defeito que a gente mostra, pega a peça na hora, peça de máquina, rosca, tudo isso daí é mostrado nos cursos ao vivo online que a gente tem. Então, agradeço aí vocês e fica aberto aí para quem quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário aí, estou à disposição.